eu vou chamar você de novo, William. A gente ama a sua voz de locutor, assim, o youtuber nato já. Vamos lá, falar sobre a importância do jovem para a construção de uma sociedade mais humana. Talentos jovens na construção de um mundo de regeneração. E aí, fala para nós. Eu roubei um pouco do tempo do Thiago, mas depois a gente compensa, viu, Thiago? Deixa eu começar aqui com uma frase que está no livro do André Trigueiro, chamado A Força do Um. Não importa o tamanho da crise, não importa a loucura do mundo, não importa a sensação de impotência. Existe a força do um, a força de uma ideia impactante, a força de um sentimento superior, a força de uma ação transformadora. Comece com uma ideia, haja com o seu sentimento, transforme com a sua ação, seja a força do um. Eu começo com esse recorte aqui do livro magnífico de André Trigueiro, que eu recomendo fortemente já tem bastante tempo, para que a gente compreenda que todos nós, jovens, adultos, crianças, aqueles que já estão mais aí nós chamamos os anciãos, os velhinhos, que a gente chama aí de maneira até um pouco pejorativa, todos nós trazemos a força do um dentro de nós. Mas em relação aos jovens, é natural que a gente talvez crie uma expectativa por conta dessa vibração, por conta dessa força natural que o jovem traz dentro de si, até por conta ali do momento, da questão dos hormônios, enfim, isso é natural e a gente cria mesmo essa expectativa. E Leon Denis, inclusive, ele escreveu o seguinte, num livro que ele fala sobre a juventude, maravilhoso, o Júlio conhece, não sei se o Tiago, mas o Vitor conhecem também, vale a pena, Um Olhar sobre o Tempo Presente, uma série de artigos que Leon Denis escreveu em 1920, começo de 1921. Importante as reflexões que ele nos traz. E ele fala assim, em todas as épocas da história do mundo, tendo recebido os grandes dons, a juventude sempre teve a obrigação de realizar grandes tarefas. No momento presente, 1920, as suas responsabilidades aumentam, proporcionalmente com a gravidade das circunstâncias. Então, quando ele fala aqui de dons que os jovens recebem, e das responsabilidades, obviamente que eu me lembrei da frase do Peter Parker, do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, os jovens podem muito, os jovens farão muito, a gente vive falando, os jovens serão o futuro, mas será que os jovens já não fizeram muitas coisas? Se a gente for analisar aqui, eu brinquei lá antes que o Júlio pegou dois exemplos que eu citaria, da Malala e da Greta, mas a gente poderia lembrar até dentro do próprio movimento espírita. O movimento espírita, o espiritismo, na verdade, surgiu a partir de um esforço hercúleo de médiuns jovens. As irmãs Fox, um pouco antes do espiritismo, em 1848, 11 e 14 anos. Kardec trabalhou com médiuns de 13, 14, 15 e 16 anos. E poderíamos citar muitos outros. Chico Xavier, tão bem citado pelo Tiago, começou a psicografia com 17 anos. Leon Denis, aos 18, começa a estudar o espiritismo e se tornaria no futuro, aquele jovem que virou uma promessa, realmente cumpriu a sua promessa, o maior, talvez, divulgador ali, depois da desencarnação de Allan Kardec. E a gente poderia citar muitos jovens, eu estou aqui diante de 3. Já assisti vários outros que passaram por aqui, que têm cumprido a sua tarefa, que têm, no momento presente, não somente com uma promessa do futuro, já têm colaborado, e têm colaborado muito. Agora, o que a gente não pode ignorar é que o simples fato de ser jovem não quer dizer que já é alguém que traz consigo um ideal elevado. O jovem, todos eles, os idealistas e os que Leon Denis consideram frívolos, todos eles necessitam do amparo, do apoio, né, daqueles que já trabalham ali já há mais tempo, que têm a experiência, mas é necessário que a gente reconheça que há duas juventudes, como bem designou Leon Denis em 1920.
Ele vai dizer: existem, porém, dois tipos de juventude. Uma é frívola, insensata, demente e considera os seus dons uma força inútil, que lhe é permitido desperdiçar de qualquer maneira e consumir o mais rápido possível. Ele fala que são as pessoas que esperam que a juventude passe logo. Fala, nossa, eu preciso logo ser adulto, eu preciso logo sair de casa, eu preciso logo implementar as minhas ideias, mas daquela maneira assim, sempre adiando para depois aquilo que se pode fazer no momento. Essas pessoas, o problema delas não é com a juventude, é um problema com elas mesmas, porque elas vão chegar na fase adulta e às vezes vão sempre esperar, não, mas quando eu me aposentar, aí realmente eu vou transformar o mundo. Ou então olha para trás e fala, nossa, se eu pudesse voltar no passado, ai, meus 15 anos, ai, meus 20 anos. Ou fica postergando, ou lamentando o tempo que passou. Essa é a juventude que Leon Denis coloca como frívola. E eu tenho uma musiquinha aqui, porque talvez muitos que estão aqui assistindo pensam, eu desperdicei meu tempo. Vamos lembrar de Renato Russo, quando fala assim, não tenho mais o tempo que passou, mas temos todo o tempo do mundo. Então, ficar olhando para trás no retrovisor não vai resolver. É importante olhar para frente e perguntar o que ainda se pode realizar. E aí, quando a gente demonstra esse desejo de um ideal, de cumprir um ideal, aí nós nos assemelhamos ao que Leon Denis chama de juventude idealista. Uma juventude sonhadora, visionária, até utópica, se quiser designar assim, daqueles que às vezes acreditam em coisas que as pessoas riem, que as pessoas esnobam, falam, coitado, isso aí que ele pensa e imagina não é factível. Mas será? Talvez muitas coisas realizadas no início encontraram resistências daqueles que estão aqui só para desestimular, só para desanimar. Leon Denis vai escrever, então, que a juventude idealista trabalhará nas grandes reformas do país e da humanidade. Ele falava para a sua época, mas a gente pode trazer essa fala para a atualidade. E ele escreve que essa juventude, tendo conservado os grandes entusiasmos, o fogo sagrado, o ardor do pensamento e a religião altiva e radiosa do ideal, salvarão o futuro. Foram feitos para as grandes devoções e estão preparados para nobres e gloriosos sacrifícios, porque não existe progresso, não existe auxílio sem sacrifício pessoal. Todos aqueles que já foram citados aqui hoje fizeram uma maior ou menor proporção um sacrifício, o sacrifício do lazer, o sacrifício financeiro, o sacrifício, alguns, até da própria família, enfim, de alguma coisa que imaginavam que poderia lhes trazer felicidade e abriram mão em prol de algo maior. Estes trabalharam de maneira ativa na construção do mundo. Estes compreenderam, mesmo que tivessem nascido antes, a ideia, porque a ideia que uma pessoa expressa, talvez ela está por aí contagiando outros com outras palavras. A ideia que Gandhi disse, seja a mudança que gostaria de ver. Então, quando a Greta se dispõe a fazer, por exemplo, os protestos pacíficos, buscando a conscientização ambiental, porque nós não temos, como o Trigueiro fala muito, não tem um planeta B. Existem vários planetas habitáveis, mas nós temos esse aqui agora. E a gente precisa cuidar dele. E para aqueles que falam assim, não, mas aí depois os meus netos que se virem com isso. Talvez você reencarne seu próprio neto. Talvez você reencarne seu bisneto para corrigir aquilo que você negligenciou, aquilo que foi ignorado. Então, estas pessoas cumpriram essa fala de Gandhi, seja a mudança que gostaria de ver. Então, quando a Greta percebe um movimento de destruição do planeta, ela como outros, ela se dispõe a erguer a sua voz, a conscientizar as pessoas, e ela tem mexido com muitos corações, assim como a Malala, maravilhosa, assim como tantas outras pessoas na flor da idade, na juventude, na madureza, até na infância. Eu tenho recebido vídeos de crianças com falas extremamente maduras, que nos deixam até desconcertados às vezes. Estes jovens, eles não se contentaram com a paz da inércia. E tem uma mensagem belíssima que o Chico nos trouxe, está lá no livro Falando à Terra. O capítulo é intitulado Paz e Luta. E quem escreveu? Joana Angélica. Ela diz assim:
A paz resulta do equilíbrio e não da inércia. Jesus, no madeiro, desfrutava a tranquilidade dos que podem desculpar o mal e esquecê-lo. Pilatos, na suntuosidade do pretório, conservava um espírito vacilante e atormentado que o arrastaria, por fim, ao suicídio. O lago calmo costuma resumir-se a depósito de lodo estanque, enquanto a água corrente, rolando sem cessar sobre a escarpa, chega pura aos lábios ressequidos do homem. Então, a paz que Jesus nos propõe não é a paz da inércia, mas a paz que constrói, a paz ativa. E alguém pode até pensar que a gente está falando só de paz interior. Também, mas até aquela paz exterior, que é uma consequência da paz interior, é claro. A gente, às vezes, tem dúvidas, como é que nós conseguiremos a paz entre os homens? E é Leon Denis que vem nos chamar a atenção no livro Depois da Morte, no capítulo intitulado O Egoísmo. Vejamos a fala lúcida de Leon Denis. Isso aqui foi em 1890, mas vejamos como ela está atual. Diz Leon Denis, não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido, enquanto os privilégios, as desigualdades chocantes não desaparecerem e cada um participar, na medida do seu trabalho e dos seus méritos, no bem-estar de todos. Não pode haver nem paz nem harmonia sem a justiça. Allan Kardec, na questão 785, descobre que o maior obstáculo ao progresso da humanidade é o orgulho, é o egoísmo. E Leon Denis conclui seu pensamento dizendo: enquanto o egoísmo de uns se nutrir dos sofrimentos e das lágrimas dos outros, enquanto as exigências do eu abafarem a voz do dever, o ódio dividirá os espíritos. Tempestades preparar-se-ão secretamente nos seios das sociedades. E alguém pode pensar, nossa, mas Leon Denis está muito pessimista. Não, ele vem nos trazer aqui uma análise daquilo que ele percebia. E agora ele nos traz, de certa forma, a solução, aquilo que vai nos dar a paz interior, tudo bem? E a paz entre os homens. Vai nos trazer ele agora a importância da gente compreender o objetivo da vida. Por que reencarnamos e para que reencarnamos? O porquê nos remete ao passado. O para que nos remete ao futuro. E quando eu compreendo por que e para quê, aí eu consigo me situar bem no momento presente. O livro se chama Um Olhar sobre o Tempo Presente. Não é para ficar nostálgico, pensando num passado que não volta mais, e nem para ficar idealizando um futuro que virá. É um convite à transformação agora, hoje. William, eu vou sair por aí transformando o mundo a partir de pequenos gestos. Talvez olhar para alguém que você não olhava antes, o entregador que vai levar pizza na sua casa, já é um gesto que vai transformar o mundo do outro. Um gesto simples, carinhoso, você vai transformar o invisível, embora encarnado, numa pessoa que é percebida pela sociedade. E aí Leon Denis fala, graças, porém, ao conhecimento de nosso futuro, a ideia de solidariedade acabará por prevalecer. A lei do retorno à carne, a reencarnação, a necessidade de renascer em condições modestas, serão outros tantos aguilhões que reprimirão o egoísmo. À medida que esse sentimento for se espalhando pelo mundo, as instituições, as relações sociais melhorarão. A fraternidade, essa palavra repetida por tantas bocas, descerá até os corações e tornar-se-á uma realidade. E aí, diz Leon Denis, não haverá mais, então, um só lamento sem eco, uma só dor sem consolação. A grande família humana, forte, pacífica, unida, avançará com passo mais rápido em direção aos seus magníficos destinos. E eu encerro a minha fala dizendo, e complementando Leon Denis, se ele me permite fazer isso, quando ele fala que não haverá mais esse lamento sem eco, nesse futuro que a gente precisa construir, eu diria, nesse momento não haverá mais racismo, preconceitos, misoginia,
bullying, homofobia, xenofobia, ninguém morrendo de fome, de sede ou de frio, nenhuma intolerância religiosa, política, nada de guerras. Quem errou deverá pagar pelo seu erro, mas numa condição humana e digna. Bandido bom, nesse momento, não será bandido morto, mas um bandido recuperado, reinserido na sociedade. Muita gente pode achar que é uma utopia. Fazer o quê? A gente não pode perder a chance, a esperança de pelo menos imaginar, de pelo menos trazer isso para o pensamento. E aí eu encerro a minha fala com duas músicas. Uma de John Lennon, onde ele vai dizer: imagine que não existe paraíso, é fácil se você tentar. Nenhum inferno sob nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países, não é difícil de fazer. Nada por que matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se unirá a nós e o mundo será um só. Imagine que não existe propriedades. Será que você consegue? Sem ganância ou fome, uma fraternidade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que um dia você se unirá a nós e o mundo será um só. E aí? A gente vai ficar apenas imaginando, apenas elucubrando isso em nossos pensamentos? Ou a gente vai fazer alguma coisa, por mais singela que seja, talvez uma prece, talvez um pensamento, talvez uma mensagem de apoio? E aí, para encerrar mesmo, nos convidando a essa ação, eu trago um trecho de uma música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. O mundo é nosso, e de braços dados, crianças, jovens e adultos, podemos transformá-lo. Pega a visão desse cara. Oi, aí sim, hein? Muito bom. Sua fala muito inspirada, muito coerente, trazendo assim referências assim seguras para o nosso pensamento, a fim de que a gente direcione esse rio de energias íntimas que brotam dentro de nós em todas as fases da vida, mas que mantém-se mais abundante na juventude. E falando desse